Salve terráqueos! E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o José Mendes, popular Zé Pintor, você está no canal Refutando a Terra Plana. Beleza, pessoal? Vamos lá. Hoje, galera, eu não vou refutar a Terra Plana não, viu? Hoje eu vou falar aqui de um assunto que eu também gosto muito. Sempre gostei. Já coloquei aqui direto aqui, ó, para vocês saberem do que se trata, qual é o assunto do vídeo hoje. Sempre gostei de política, pessoal. Eu não entendia muito bem alguns termos algum tempo atrás, mas depois comecei a estudar mais, estudar entre aspas, pesquisar. Hoje a moda é dizer pesquisar, né? Estudar é para poucos. Então eu resolvi, de uns tempos para cá, de 2016 para cá, eu comecei a pesquisar mais sobre ideologias políticas, sobre políticas, sobre políticos, sobre partidos políticos. E uma pessoa que de 2019 para cá me ajudou muito a compreender sobre política, sobre sistema judiciário, sobre o mundo em que vivemos, foi esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, para mim, é uma das pessoas mais intelectuais que temos no Brasil. O Reinaldo Azevedo, para quem não conhece, o que eu duvido muito, acho que todos vocês sabem quem é o Reinaldo Azevedo, mas eu vou apresentar ele. Reinaldo Azevedo, jornalista, âncora, ou é da coisa, na Band News FM, já trabalhou em outras grandes emissoras de comunicação, mas hoje está trabalhando na Band News FM. Mas tudo bem, isso tudo ele vai falar aqui no seu editorial. Então, por que eu estou compartilhando com vocês esse editorial do Reinaldo Azevedo, que aconteceu ontem, dia 6 de setembro de 2023, Hoje é 7 de setembro, aliás, parabéns aí ao Brasil pela sua independência, 201 anos, né? Se não me engano, 201 anos de independência. Então, hoje, 7 de setembro, eu estava fazendo aqui um trabalho e sempre eu estava aqui eu estava aqui trabalhando e ouvindo o Reinaldo Azevedo, que é sempre assim que faço. Eu acho que já disse isso em outros vídeos passados. Sempre isso que faço. Não dá para mim ouvir o Reinaldo Azevedo ao vivo, às 18 horas, mas no outro dia eu sempre ligo aqui o notebook e fico ouvindo as argumentações do Reinaldo Azevedo. E voltando aí à política, ele tem me esclarecido muitas coisas sobre a justiça, sobre a política no Brasil. Então é uma pessoa que eu admiro muito, sou seguidor dele aqui no YouTube, assim, já assisti de 2019 para cá, eu posso dizer que já assisti quase todos os programas do É da Coisa com o Reinaldo Azevedo, beleza? Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui, pessoal, porque foi um dia importante ontem, mas foi um dia importante para quem entende das coisas, não para um estúpido, um ignorante, que não sabe nada do que está acontecendo, não entende nada, simplesmente ouve alguém falar, recebe no zap e aí já sai propagando aquela ignorância. Eu não, eu sou uma pessoa mais razoável nessa questão de política por causa do Reinaldo Azevedo, que ele sempre teve uma linha de raciocínio que ele não foge nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo. Ele segue. Seja quem for que esteja no poder, ele está sempre seguindo ali a sua lógica, como ele costuma dizer. Ele tem uma lógica e ele segue essa lógica, independente de quem seja, de quem é que esteja no poder. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos aqui ouvir o Reinaldo Azevedo nesse editorial que ele fez ontem e vamos acompanhar aqui que temos muito que aprender no Brasil com esse homem. É mais um que luta contra uma elite, que luta contra uma classe que quer dominar o país. E aqui, galera, não tem nada de conspiração não. Isso aqui não é teoria conspiratória, ele não trabalha com isso. Aliás, é um ferrenho defensor da verdade. Verdade que eu digo, a palavra verdade hoje é meio assim contraditório. Mas o Reinaldo Azevedo segue sim uma linha de raciocínio que não permite que narrativas, como se dizem por aí, narrativas falsas, dominem o debate. Beleza? Vamos lá, introdução um pouco longa,
mas eu precisava também fazer esse mini editorial para explicar para vocês que antes eu não entendia quase nada de política. Eu quase que embarco no lavajatismo também em 2016, quase que eu embarco nessa, mas aí percebendo que algo de errado não estava certo, eu comecei a colocar o pé atrás. Depois, em 2019, eu tive acesso aos programas do Reinaldo Azevedo e aí eu comecei a entender que eu também, mesmo sem ninguém para me instruir, eu também estava fazendo a escolha certa a não embarcar no lavajatismo que todos, a 99% da população embarcou de 2014 para cá. Vamos lá? Beleza? Vamos soltar aqui. Espero que vocês acompanhem aí, pessoal, que é muito importante o que o Reinaldo Azevedo tem a dizer aqui nesse editorial. Sigamos. Vou procurar interromper, já ficou aqui, o meu editorial já ficou um pouco extenso. Vou procurar não interferir muito, não interromper muito, para podermos compreender também melhor o raciocínio do Reinaldo Azevedo. Valeu? Vamos lá? Pega a pipa. Olha aqui. Não sei se repara um certo ar de felicidade, né? Sim. Neste cronista da vida política brasileira, neste humilde âncora, né? Porque o ministro Dias Toffoli tomou uma decisão importante que nós vamos ver e analisar no detalhe. E aqui eu vou me permitir um espaço, nem tão longo, para falar um pouquinho de mim também e do que é que eu tenho a ver com isso. Nós vamos ver, o Toffoli anulou as provas no chamado acordo de leniência da Odebrecht. Você que me acompanha há muito tempo no rádio, desde quando eu estava na Jovem Pan, muita gente foi embora, não quer mais saber, um monte de gente chegou e é da vida. Nunca ninguém me viu reclamar de nada. Nem contra ninguém. Não é? Eu me ocupo das questões públicas. Mas, de certo modo, Larissa e Vólio Bene, os dois meninos da produção, né? O Augusto e o Pedro Henrique, e toda a equipe aqui da Band News FM, nós só estamos juntos porque em 2014, quando saiu a Lava Jato, quando veio a Lava Jato, no primeiro momento eu disse, tá bom, vamos ver do que se trata. E, depois de uns 3 meses, eu falei, como certa personagem de humor, algo errado não está muito certo nessa história. Eu vi juiz se comportando como vedete, né? Eu vi membros do Ministério Público fazendo juízos de valor, dando entrevista e condenando as pessoas antes mesmo de qualquer apuração. E eu comecei a criticar a Lava Jato. Vamos ao da coisa. Eu era uma das pessoas mais odiadas pelo PT. E eu não ignoro isso, nem eles. Ah, mas você mudou muito. Eu, talvez tenha mudado alguma coisa, mas eles também mudaram, tanto é que o Alckmin é vice do Lula. Mas isso é questão política, eu vou deixar para lá. Eu vou me fixar aqui nas restrições todas que eu dizia, esta operação está se comportando de maneira ilegal. A ilegalidade resulta em impunidade. Eu escrevi isso mais de uma vez. Quem, sob o pretexto de combater o crime, comete crime, está contribuindo com a impunidade, porque muitas coisas acabaram sendo anuladas em razão das ilegalidades. Sabe quem comete crime para combater crime?
Lá no começo era assim, milícia. A milícia se organizou, Valho Bene, sob qual pretexto? Combater o narcotráfico. E hoje é uma organização tão ou mais poderosa no mundo do crime do que o próprio narcotráfico. Sabe quem comete crime sob o pretexto de combater crime? Esquadrão da Morte. O que resulta na morte de inocentes, na morte de policiais. É por isso que uma operação desastrada como essa que houve em São Paulo, em Guarujá, precisa ser bem pensada, reavaliada. Porque quando uma autoridade diz que não se preocupa com a morte de bandidos, está estimulando o vale tudo. É estimular o cometimento de crimes sob o pretexto de combater crime. E comecei a apanhar da direita, que era uma parte do meu público. Ainda hoje tem. Eu não posso... cada um faz a escolha que quiser. O que eu não faço é me comportar como um estrião, um palhaço para atrair audiência. Tampouco deixo de dizer o que penso, porque afinal de contas, o meu público não gosta. Quem quer me acompanhar tem de acompanhar aquilo que eu penso efetivamente. E aí diziam, olha o Reinaldo, crítico do PT, agora está ajudando o PT. Quando o Lula teve a condução coercitiva determinada pelo Sérgio Moro, eu apontei, é ilegal. Quando saiu a sentença do Lula, eu disse, não tem prova. As prisões preventivas que se alongavam sem tempo, não estou falando de prisão preventiva de 3, 4 meses, como a do Mauro Cid, e com razões óbvias para ser mantida. Eu falo de prisão preventiva de 2 anos. Para arrancar a delação premiada, eu apontei que as empresas, que estavam quebrando as empresas, que a Lava Jato tinha que combater crime, mas as empresas não podiam ser quebradas, porque no mundo inteiro as empresas fazem acordo de leniência, por exemplo, e não quebram. Um acordo de leniência que quebra a empresa prejudica o país, destrói empregos, prejudica a economia. E eu virei alvo da Lava Jato. Consegui em um dia fazer com que eu perdesse 2 empregos. Olha a minha cara de sofrimento, Larissa. Eu os repus. E sou muito melhor hoje do que antes. Ah, porque você é muito bom? Não, porque eu estava com as teses corretas. E não saí choramingando por aí, não. Fui ganhar vida. Honestamente. Sim, vazaram minha conversa com a Andréa Neves. Olha o Reinaldo com a Andréa Neves. E o que é que tinha ali? Eu criticando uma matéria da Veja, porque se falava de uma suposta conta do Aécio Neves nos Estados Unidos, e eu disse, não tem prova. Comentei com o André, não tem prova numa conversa privada. Pois grampearam a conversa. Ah não, quem estava grampeado era a Andréa, não interessa. Grampearam a conversa, entregaram a conversa para inimigos meus do suposto jornalismo, então. Vazaram a conversa, como se eu estivesse em conluio com a Andréa Neves. A única coisa que tem lá, a conversa é pública, está por aí, eu digo a ela, não tem prova, só que o meu blog ficava na Veja, como se eu estivesse atacando a Veja. Na verdade eu falei, a matéria é uma merda, foi isso que eu falei. À época. Vazaram, claro, e eu pedi demissão da Veja. Nem tinha como. E foi aceito imediatamente. E foi demitido da rádio. Porque aquele público que me acompanhava mais de perto não se conformava com as críticas que eu fazia à Lava Jato.
Quer dizer, eu está ajudando o PT. Não. Não. Eu estava ajudando o Brasil, apontando as ilegalidades. Como apontei as ilegalidades da Lava Jato contra o Michel Temer, que também aconteceram. As 2 prisões ilegais do Michel Temer, que também aconteceram. A condenação ilegal do Lula, que aconteceu. Tudo isso sob o pretexto de combater a corrupção. E eu dizia, e eu tenho textos em penca a respeito, isso é um projeto de poder. Isso é um projeto de poder. Este juiz tem ambições políticas. Este procurador tem ambições políticas. E tome porrada no Reinaldo Azevedo. E tome porrada, porrada pesada. Como a armação que fizeram, achando que me tirar do jogo. Não só não tiraram. Aqui é uma interrupçãozinha breve aqui, só para poder deixar aqui dentro do contexto. Ele está falando do juiz Sérgio Moro. E está falando do procurador Deltan Dallagnol. Hoje, ele está contando a história aí de 2015, mais ou menos. Hoje, 7 de setembro de 2023. O que o juiz Sérgio Moro é hoje? Senador. E o que o procurador Deltan Dallagnol era até outro dia antes de ser cassado? Deputado. Como eu me fortaleci nesse jogo. Porque inclusive aqueles que eram meus críticos entenderam que as minhas restrições, quaisquer que fossem, eram de natureza técnica. E era isso que a Lava Jato não perdoava, porque a Lava Jato estava preparada para responder aos críticos do PT. Só que em mim não colava pecha. Hoje os bolsonaristas dizem, o Reinaldo comunista, são uns idiotas. E neste dia, nós vamos ver, o ministro Dias Toffoli tomou uma decisão que era inescapável. O Toffoli foi nomeado pelo PT. Vai perguntar para o Bolsonaro qual foi o ministro mais próximo que ele teve no STF, se não foi o Dias Toffoli. Antes de nomear os 2 dele lá, que ele diz meus 20%. Não, Toffoli tomou decisões, aliás, muito duras. Envolvendo o presidente Lula, inclusive, quando familiares seus morreram. Um familiar, pelo menos, nesse caso, o irmão. E o Lula não conseguiu a velório. Essa decisão do Toffoli, de que nós vamos falar, é uma decisão técnica. As provas eram ilegais. Havia armação. Havia conluio para fabricar evidências. Eu digo com satisfação. E sei o que me custou, claro que me custou. Muito. Eu fiz a escolha certa. Eu não me aliei a criminosos que se organizaram sob o pretexto de combater o crime. Eu não me ligo a milícias, ainda que vistam terninho preto, com gravata preta, com variações em torno do preto. Não, também sei usar preto, Larissa, mas eu gosto de variar também. E sim, na imprensa um monte de gente atuou como porta-voz de miliciano disfarçado de agente da lei. E eu estava certo. Pessoal, olha só, em 2014, 2015, quem era inteirado, quem estava acompanhando o meio político, se convenceu através da mídia, através de emissoras de televisão, rádios, jornais,
se convenceram de que o Lula era um demônio. Imagina o Zé Pintor, que nem se inteirava muito sobre essas questões. Eu, como eu disse no meu editorial no início, eu quase que embarquei também. Meus irmãos, a maioria se embarcaram. Eu tenho um irmão que até hoje é lavajatista doente. Naquela época, pessoal, era difícil você não ser corrompido pela Lava Jato. Era difícil. Eu até que perdoo aqueles que continuam, não. Aí eu fico quieto. É burrice mesmo. Mas a maioria deles que mudaram e hoje não quer mais nem saber de Lava Jato, esses eu entendo. Porque eu fui um dos quais quase entrei nessa linha de ódio, de repúdio ao PT, à política, a tudo. Mas isso, como o Reinaldo Azevedo está dizendo, isso era tudo uma grande armação. E digo mais, ele não vai dizer que, eu digo mais, a armação que veio de fora, viu? A armação que veio de outro país aí. Mas isso tudo, vamos deixar o tempo dizer. E se querem saber, não lastimo os empregos que perdi, nem tenho ressentimento. Aqueles que fizeram as escolhas que fizeram, que devem pensar bem agora. Né? Mas também não é uma obrigação. Quiser continuar a pensar torto, continue. O que está em curso é o triunfo da verdade, é o triunfo dos fatos. E ainda agora, há jornalistas que atuaram como porta-vozes desta milícia que se formou e que estão por aí reclamando pelos cantos, dizendo: ai, mas o crime não aconteceu. A pergunta não é essa. Porque o cara que é do Esquadrão da Morte, ele também pergunta, Larissa: ah, mas não é bandido esse que eu matei? Mas eu pergunto a você, o Esquadrão da Morte contribui para fazer justiça ou para levar o caos à sociedade? O miliciano que luta contra o narcotraficante não diz: estou combatendo o narcotráfico? Ele está combatendo o narcotráfico em benefício de quem? Da sociedade ou de si mesmo? Do seu próprio projeto de poder? Jornalistas se comportaram como porta-voz de milicianos. Milicianos chiques, mas milicianos ainda assim. Ignorando a lei, ignorando as regras do jogo. Não é? Perderam e vão perder muito mais. Porque se tem uma parte da reparação já, que foi a anulação da condenação do Lula. Tardia, mas houve. Porque as ilegalidades da Lava Jato deveriam ter sido combatidas no Supremo pelo relator do processo, o senhor Edson Fachin, muito antes. Mas, de qualquer modo, a condenação foi anulada. Suspeição do Moro. Lula deixou a cadeia, concorreu democraticamente, venceu. Mas os desastres da Lava Jato continuam aí. Quebrou-se a indústria de construção pesada no Brasil. Milhares de empregos se perderam. Alimentaram uma milícia fascistoide. Contribuíram para que um fascistoide fosse eleito. E ainda agora estão por aí. E se faltasse prova de que era o projeto político, o principal juiz daquele troço virou senador aliado à extrema-direita. E o principal procurador virou deputado aliado à extrema-direita. Este já cassado, o outro em vias de, por sua imoderação. Aqui, galera, só fazendo mais uma observação. Eu temo que, não sei, eu acho que tem muita gente poderosa envolvida nisso tudo que o Reinaldo está contando. Eu temo que o governo da esquerda, um governo Lula, um governo progressista, seja de que partido for, não consiga dominar. Eu temo o mandato do Lula, eu temo o mandato de um partido progressista no Brasil,
porque existem muitas coisas obscuras. Muita gente importante, como eu disse antes, talvez até de fora do país. E tem coisas que não devem ser mexidas. Quer dizer, deveria, mas são coisas muito... a caixa de Pandora, como se dizem por aí. Eu acho que o Toffoli ontem com essa decisão abriu uma caixa de Pandora que pode chegar em um nível muito alto que não, que o sistema pode não permitir. Eu temo o governo, pelo governo Lula, pelo governo do qualquer partido, PT, qualquer partido progressista. Eu temo porque começaram errado. E esse erro foi acumulando com pessoas, com países muito poderosos. E isso não pode vir à tona. Mas eu espero que, sei lá, vamos aguardar, né? Assim como já se passaram 9 anos, de 2014 até 2023, vamos aguardar mais 9 anos e ver no que isso vai dar. Mas eu temo que isso não vai poder ser esclarecido. Não que alguém não queira esclarecer, mas o sistema não vai deixar. É uma tese, como diz o Reinaldo, é uma tese que eu tenho. Não é nada comprovado, e quem sou eu, né? Um pintor de carro para poder ficar. Mas é uma opinião que eu tenho. Igual o Reinaldo Azevedo tem as teses dele baseadas em fatos. E eu acho que essa manobra que houve no Brasil, de 2014 para cá, chegou a um nível que dificilmente, para ser desmanchado, vai custar muito para a nossa população, para o nosso país. Mas depois, muita gente hoje nem está acompanhando, mas vai acompanhar depois. Este editorial aqui é o triunfo de uma escolha correta, que não se deu sem dor, sem prejuízo, sem que eu me transformasse aí em alvo da maledicência, da burrice e de gente que acha que vale a pena jogar a lei no lixo sob o pretexto de fazer triunfar a lei. Muita mentira se contou, se destruiu o ambiente político, se criminalizaram as relações políticas, mesmo as legítimas. Aliás, com resultados péssimos. A esteira disso, por exemplo, minha querida Larissa, meu querido Vólio Bene, se acabou com o financiamento de campanha por empresas. E aí vem o fundo público de campanha, que arranca dinheiro do orçamento, e agora vai precisar de mais. E saibam, esse dinheiro é insuficiente para as eleições e, portanto, nunca houve tanto dinheiro ilegal em campanha como agora, depois da proibição da contribuição das empresas. Em vez de se evitarem excessos e erros nesse financiamento, se proibiu o financiamento e se incentivou a clandestinidade. E isso eu também escrevi. Nunca o crime organizado participou tanto de campanha como participou agora, como vai participar nas eleições agora municipais. Porque a empresa não, a Lava Jato inventou isso. E o Supremo caiu na conversa. E claro, uma parte dos políticos adorou, porque aí você pega a verba do orçamento, pelo menos alguns bilhões estão garantidos. Quanto mal se fez ao Brasil. Pessoal, uma coisa tem que ficar clara aqui. Corrupção houve, pessoas, políticos roubaram, empresas roubaram, corrupção houve. Mas o que o Reinaldo está dizendo aqui é outra conversa. É especificamente sobre a condenação do Lula e o plano de poder da Lava Jato. É isso que tem que ficar bem claro aqui nesse vídeo. Aí eu vou às vezes conversar com algum bolsonarista e eles falam, mas 6 bilhões foi devolvido. Tá, tudo. Ninguém está questionando isso. É que as pessoas elas querem ouvir
o que convém a elas, igual o Toffoli. Agora está todo mundo dizendo que o Toffoli é comunista, mas ninguém olha para trás e vê as decisões que o Toffoli tomou contra o Lula. E a favor de tudo isso que o Reinaldo Azevedo está falando. Outra coisa, pessoal, não pensem vocês que esses ministros são bonzinhos, não. Eles não estão fazendo porque, eu quero colocar... Não. Eles estão fazendo, se corrigindo hoje, porque eles sentiram a água batendo naquelas partes, sabe? Aqui, ó, no queixo. Eles estão... Com o Bolsonaro no poder, eles viram o erro que eles cometeram. Consciente ou inconscientemente, eu não sei. Mas cometeram erros, e esse erro ia custar muito caro para eles, principalmente se o Bolsonaro ganha. Por isso que eles se arrependeram. Não, eles não são bonzinhos. Eles, todos aqueles juízes que condenaram o Lula à prisão, que mudaram a lei do trânsito em julgado, todos eles são burros, inocentes? Não, não são, pessoal. Vamos ser sinceros aqui. Só que eles viram que o atalho que eles tomaram lá na frente estava um precipício para eles mesmos. E por isso resolveram aqui passar aqui um lustre, vamos limpar aqui essa sujeira. Tudo tem um contexto. Agora você tem que entender de história. Uma história recente. Mas a gente tem que entender a história do Brasil. Essa história que o Reinaldo Azevedo está contando é uma história de pouco mais de 9 anos. Mas nós temos que entender. Saber que o que esses juízes do STF hoje estão tentando, alguns deles estão tentando corrigir, foi um erro que eles mesmos cometeram. E não foram por inocência. Mas viram que deram errado. E o Bolsonaro foi um exemplo disso. Beleza? Vamos continuar aqui. Porque essas pessoas têm ambições políticas. Ambições políticas, minha querida Larissa, meu querido Valho Bene, que são legítimas, as pessoas podem ter. Mas então tem que deixar o Ministério Público. Então tem que deixar o Judiciário. Vá disputar na planície como os outros. Em vez de se aproveitar da sua posição, de função de... É uma lei que tem que ser aprovada, pessoal. Esse negócio de militares na política não funciona, galera. Isso tem que ser, essa lei tem que ser aprovada. O Lula agora está querendo que o Congresso vote. Essa lei tem que ser votado. Polícia Militar, PMs, se candidatar, depois perder e voltar sempre. Não funciona, pessoal. Não funciona. Isso aí é uma coisa que tem que ser consertada no Brasil com urgência. Tirar militares da política, a menos, igual o Reinaldo Azevedo defende, a menos que deixou para lá, ó, hoje eu sou político, pronto, acabou. Pronto, acabou. Não tem mais esse negócio de voltar a ser policial, não. Ou soldado do exército, ou juiz, ou seja lá o que for. Tem que ser dividido esse trem aí, porque senão vai dar errado. Vai continuar dando errado igual deu nos últimos anos. De Estado para fazer politicagem vil. Não é? Atribuindo-se a tarefa de destruir um partido político, uma força política. Minhas homenagens a todos aqueles que tiveram a coragem de resistir. Uma minoria, viu? Uma minoria entre os jornalistas, uma minoria entre os advogados, uma minoria entre os juízes, porque aquilo virou assim, meu Deus, quantas vezes eu vi delegados da Polícia Federal, e notem, parabéns ao André Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, que isso acabou. Quantas vezes nós vimos delegados da Polícia Federal dando entrevistas, eram verdadeiros espetáculos sobre as operações e faziam acusações novas durante as entrevistas que nem estavam nos autos do mandado de busca, da autorização do mandado de busca e apreensão ou mesmo da prisão. A mesma coisa procuradores. O ápice desta pouca vergonha foi o tal do PowerPoint de Deltan Dallagnol. Lhe cabia falar única e exclusivamente da suposta relação entre o apartamento de Guarujá e os contratos
da Petrobras com a OAS. Ele aproveitou para fazer aquele organograma do crime, que nada tinha a ver nem com a denúncia. Mas organograma esse que, na pena de Moro, foi usado para condenar o Lula sem prova. E até hoje ele não diz em que página da sentença dele está a prova. Foi a um podcast aí perguntar a página e ele não disse. De novo, resolveu me xingar e não disse. Porque não tem. Sentença demais analfabeta, mal escrita. Eu chego a me espantar que tenha passado no concurso. Sim, perderam e vão perder muito mais. Porque investigações agora terão início. E sabe também nesse caso que tem do outro lado da linha, quando chegar a uma conclusão, a Papuda. Ou algum presídio que eventualmente se negocie com a defesa. Aqui, galera, nós temos que lembrar também do Paulo Henrique Amorim, né, o falecido Paulo Henrique Amorim, que bateu também e foi um dos, na época, eu acho que até primeiro do que o Reinaldo Azevedo. O Paulo Henrique Amorim é uma pessoa, foi um jornalista que sempre previu tudo isso. Aliás, tem vídeos antigos aí, é só você pesquisar aí. Previsões do Paulo Henrique Amorim. Digite aí qualquer coisa nesse termo. O Paulo Henrique Amorim também foi um lutador, faleceu, mas deixou esse legado para nós. Ele previu tudo isso que o Reinaldo Azevedo está dizendo. O Reinaldo Azevedo hoje está vivo para poder fazer esse editorial e dizer, e com certeza ele tem razão, dizer com orgulho que ele estava certo. O Paulo Henrique Amorim já nos deixou, mas temos que fazer justiça também a ele. Beleza? Mas com todos os direitos garantidos. Porque é assim que se faz na democracia. Vamos seguir? Vamos seguir. Opa, né? O que é? Vamos aos fatos, vai lá. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal determinou nesta quarta a anulação de todas as provas obtidas no acordo de leniência do Odebrecht com o Ministério Público Federal homologado em 2017. A decisão foi publicada depois de uma reclamação. Pronto, pessoal. Terminou. Já está muito longo este vídeo. Eu estou na dúvida se eu edito ele, se eu posto episódio 1, episódio 2, blá blá blá. Ou se eu deixo isso na íntegra. Vou pensar o que eu vou fazer com esse vídeo. Mas quero ressaltar a importância do Reinaldo Azevedo para o Brasil. Se todos os jornalistas fossem igual ao Reinaldo Azevedo. Ele disse que já foi odiado pelo PT. Não era na minha época que eu acompanhava política. Nem conhecia, nem tinha ouvido falar do Reinaldo Azevedo. Mas eu sei da história dele. O termo petralha, por exemplo, foi invenção do Reinaldo Azevedo. E ele tinha lá sua certa razão. Ele estava certo, porque ele estava defendendo ali o Brasil, o país, independente de que política estava no poder. E ele está correto. Eu tenho essa mesma opinião. Eu sou de esquerda. Eu sempre apoiei o Lula. Mas eu nunca vi algo tão claro assim para mim poder odiar o Lula igual muitos colegas meus odeiam. Que era eleitores do Lula, parentes meus, que era também eleitores do Lula, e hoje odeio o Lula. Eu nunca vi. É igual o Reinaldo Azevedo falou, o dia que tiver as provas e ali escancarada, o dia que um juiz igual o Sérgio Moro mostrar e ficar ali, transparente, aí eu mudo de opinião. Galera, por exemplo, eu sempre cito isso nos meus debates em redes sociais ou até mesmo com parentes. Por que o Lula roubaria tanto e financiaria tanto a polícia para prendê-lo? Como uma pessoa vai roubar e está no poder roubando e ao mesmo tempo financiando a Polícia Federal,
financiando operações como a Lava Jato, que era financiada pela Dilma. Faz sentido isso? É a mesma coisa de um delegado sair para roubar e colocar 10 viaturas com PMs atrás dele para prendê-lo. Não faz sentido. Eu sempre questionei isso. Outra coisa, todos os políticos acham fortunas, acham offshores, acham milhões de dinheiro, de benefícios. O Lula eles não conseguem, eles reviraram. Eles reviraram a vida do Lula do avesso, da família, dos netos, tablet, reviraram a Lava Jato, reviraram a vida de Lula e toda a sua família. Não encontraram nada, galera. Só encontraram, como o Reinaldo fala, ilações. Então, pessoal, aí você fala, pô, Zé Pintor, mas você é inocente. Não é que eu sou inocente, cara. Eu tenho que acreditar naquilo que eu vejo, é igual o que eu questiono aqui direto sobre o formato da Terra. Se eu não vejo uma Terra plana, por que eu tenho que entrar no Maria vai com as outras e começar a dizer que a Terra é plana? Não tenho como. Agora, o dia que provarem para mim, não, a Terra é plana, que é impossível, digamos, digo logo de cara o que é impossível, mas se provarem, tudo bem, a Terra é plana, mas tem que provar. Hoje eu provo a ciência, eu com minhas observações, enfim, hoje eu sei que a Terra é esférica e vai continuar sendo. Isso é a lógica do universo. Mas então, é isso que eu digo e sempre falo para meus colegas. Eu sempre defendi o Lula. É santo? Não. Não é, ninguém é santo, galera. Eu não sou santo. Você que está me assistindo também não é. Ninguém é santo. Só que também não podemos demoniar as pessoas sem provas. Você não pode me transformar em um demônio sem provas de que eu seja esse demônio. É esse o meu raciocínio. Agora, se caso futuramente for provado que eu estou errado nessas conclusões, o Lula tem 40 anos de vida pública, vida política, até hoje nunca apareceu realmente, aparecer que eu digo realmente ali, ó, comprovadamente, isso aqui o Lula roubou. Pronto. Tá provado ali, ó, com A mais B, que foi roubado. Tudo bem. Eu vou retirar o que eu disse. Não. O homem realmente roubou e tem que ser preso e tem que ser condenado. Agora, galera, só porque pessoas poderosas que têm grandes influências até fora do Brasil querem condenar alguém porque tem lá seus interesses, realmente, pessoal, o Reinaldo Azevedo tem toda a razão. O que a Lava Jato fez com o país, eles fizeram algo de bom, fizeram, mas não justifica o mal. O mal foi maior do que o bem que eles fizeram. Eles poderiam ter, foi a chance que o Brasil teve de ter sido consertados. Mas se tivesse pessoas inteligentes e competentes tomando conta daquela força-tarefa, liderando aquela força-tarefa. Mas infelizmente foi uma força-tarefa criada por pessoas inadequadas. Que, como o Reinaldo Azevedo acabou de falar, pessoas com viés políticos interesseiros, não só aqui dentro, mas como interesse de fora. O Brasil não estava a mil maravilhas, mas vinha andando em uma escala ascendente. Com tudo que aconteceu, olha aí o que vivemos nos últimos anos. Olha quem chegou ao poder. Olha o ódio que está hoje no meio da população brasileira. Isso, o Reinaldo Azevedo falou da mídia ali, que praticamente todas, foram porta-vozes da Lava Jato. Ele nem mencionou a mídia alternativa, que são as redes sociais, que tomaram conta do noticiário também. Em todas as redes sociais, eram poucos que criticavam a Lava Jato. Porque, assim como a mídia ganhava dinheiro propagando a Lava Jato, as redes sociais que estavam em ascensão naquela época também ganhavam muito dinheiro. Muitos youtubers ficaram famosos, ricos, através da Lava Jato.
Mas beleza, 1 hora e quase de vídeo. Então eu vou encerrar por aqui e até o próximo. Falou, vou voltar à Terra plana. Não se preocupe. Isso aqui é um feriadão, tá trabalhando aqui. Resolvi parar aqui e reagir, fazer o react aqui do Reinaldo Azevedo, que, repito, é uma das pessoas que eu admiro, independente do que ele foi contra PT, contra a esquerda, independente. Se ele foi é porque ele tinha as razões dele. Mas eu admiro muito e aprendo muito com ele. Todos os dias eu ouço o Reinaldo Azevedo e aprendo muito. Até a forma de pensar sobre o mundo eu tenho aprendido aqui com o Reinaldo Azevedo. Valeu, falou, espero que a Band não dê strike nesse vídeo, que ele continue aí para vocês assistirem. Falou, tchau, obrigado, fui, até o próximo.